Oi, voltei! E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mercado de trabalho. Faz um tempinho que a gente não fala sobre o assunto por aqui, né? Então, o foco do vídeo de hoje, a pergunta principal será: quais são as atividades que um profissional de relações internacionais realiza no seu dia a dia no mercado de trabalho? O que eu faço, se eu faço consultoria, se eu imprimo papel, se eu escrevo relatório? Quais são as atividades que permeiam esse âmbito do trabalho de um profissional de relações internacionais? Vou contar um pouquinho da minha experiência e da minha visão. Essa foi uma pergunta que acabou me apurrinhando muito durante alguns momentos de graduação e até em momento posterior também. E hoje, já estando inserida no mercado de trabalho de alguma forma, eu acabo vendo essa pergunta e até a minha percepção sobre um assunto de uma maneira diferente, e eu resolvi compartilhar isso com vocês aqui. Vamos começar com por que eu não consigo encontrar respostas concretas ou que sejam palpáveis sobre quais são as atividades de fato que o internacionalista realiza no dia a dia do mercado de trabalho. Acredito que são inúmeras razões. Uma delas, RI é um curso muito novo, então a gente não tem a mesma quantidade de informação disponível na internet, por exemplo, de como a gente teria se estivéssemos falando de medicina ou de direito. O segundo ponto é que RI é um curso multidisciplinar, a gente já comentou sobre isso em vários outros vídeos. Isso acaba abrindo um leque de possibilidades de atuação e acaba diversificando também as atividades que o profissional de relações internacionais acaba atuando, tendo em vista que ele pode seguir diversas vertentes e, a depender desses diferentes caminhos, são diferentes atividades, diferentes atribuições. Também tem o fato de que a gente já sabe que conhecimento é pro resto da vida, é algo que a gente constrói. O fato de fazer uma faculdade não vai fazer com que, agora eu sei de tudo, tá tudo lindo. Muito pelo contrário, é o início de uma caminhada e os próximos processos a seguir, na maioria das vezes, são de especialização, seja de mestrado, MBA, pós-graduação, enfim, diversas possibilidades que temos, mas de buscar se aperfeiçoar em algo que você tenha se encontrado e se visto mais naquilo. Essas especificações também acabam modificando as atividades que cada um realiza, já que, tendo em vista a diferença de local, de região, de empresa, tudo isso vai influenciar nas atividades que a gente vai realizar. E é difícil colocar todas as atribuições dentro de uma caixa, e aí a gente abre e tadã, é isso que eu vou fazer no meu trabalho, que lindo, então eu tô super pronta. A verdade é que a gente nunca está 100% preparado, e essa parte de descobertas, de entender algo novo, de aprender coisas novas, faz parte do processo de entrar no mercado de trabalho, como em todos os outros processos que a gente tem na vida, de entrar na graduação. Antes você começava, meu Deus, o que é semestre, o que é seminário, e a gente fica perdido, e é a mesma situação com o mercado de trabalho. Depois que a gente começa a entender mais ou menos como as coisas funcionam, quais são as atividades que cada um tem que realizar, que a gente começa a se ambientar. Mas é algo novo e por isso que é difícil encontrar respostas concretas, e acredito que elas são até impossíveis de serem alcançadas, eu diria, tendo em vista a diversidade de campos de atuação, de atividades e de locais trabalhando com relações internacionais de alguma forma. Cada um vai trazer uma peculiaridade diferente, o que vai modificar o profissional de relações internacionais e as atividades que ele realiza também. Sem contar que o internacionalista é um profissional meio camaleão, assim, né? Acaba se adaptando e buscando novas possibilidades, e nem sempre a gente caminha sempre na linha das relações internacionais, o que não é um erro. Eu já comentei sobre isso em vídeos anteriores, inclusive falando sobre a minha experiência depois desse um ano de formada, que relações internacionais é um curso de formação, vai te ajudar a ter uma bagagem para iniciar a sua caminhada, seja lá em qual direção você esteja indo, mas isso não quer dizer que seja o ponto final, e também não quer dizer que você precisa viver dentro de uma bolha e que não te permite caminhar por outras áreas do conhecimento, muito pelo contrário. Acredito que a gente tem que buscar aquilo que nos satisfaz e que nos deixa feliz como pessoa e como profissional também, e pode ser que isso inclua caminhar por outras áreas um pouco além de relações internacionais. Isso não vai excluir o curso que você fez anteriormente. Na verdade, o curso de Relações Internacionais traz uma bagagem que nos permite olhar uma visão um pouco mais ampla e nos aprofundar e mergulhar nos oceanos que a gente se sente mais confortável. E aí você deve estar se perguntando: Ana, tudo bem que você está dizendo que a gente é super plural e tal, mas como que eu vou saber as atividades que eu vou realizar
mesmo não tendo essas respostas tão concretas. Primeiro passo, eu acho que hoje a gente tem um conteúdo gigantesco na internet falando sobre relações internacionais, em especial duas plataformas acabam aquecendo um pouco mais o meu coração, sou suspeita pra falar porque eu acabo estando envolvida nisso tudo, mas em relação a YouTube e Instagram, tem muitas páginas que tratam sobre RI, pessoas compartilhando as suas experiências, e tudo isso acaba agregando e a gente consegue enxergar mais um pouquinho das possibilidades, tendo em vista esse depoimento de pessoas que já estão na área, e eu acho que isso é fundamental. A segunda questão é: não fique ansioso. Eu sei que é difícil falar isso e é difícil a gente tirar um pouco dessa angústia que a gente sente em querer estar preparado para as coisas que vêm a seguir, mas as coisas podem variar. E não só dependendo da sua área, as coisas variam no geral. Vou dar um exemplo pessoal. Eu quero trabalhar com a temática de refugiados. Quais são as atividades que eu vou realizar? Eu trabalhei em 3 lugares diferentes, tratando sobre a mesma temática de refugiados, e nos 3 lugares eu fiz atividades diferentes. Viu como não é só a área em que eu sou inserida que vai te dizer as atividades que você vai realizar? Muito do que eu aprendi, na verdade eu diria 95%, foi na prática, de atividades, de atribuições, do que eu precisava fazer, das habilidades que eu precisava desenvolver. Foi na prática. Então, no primeiro eu fiz trabalho voluntário com refugiados no Ministério da Justiça, eram atividades mais específicas, mais administrativas, diriam assim, mais no computador, escutar algumas transcrições, fazer alguns relatórios e tal. Depois eu fui para Caritas, e onde continua até os dias de hoje, fazer trabalho voluntário, mas lá já era um trabalho mais ativo, mais cara a cara, eram algumas coisas mais imediatas, questões de linguística que eu tinha que prestar um pouco mais atenção para desenvolver. Isso não quer dizer que o que eu aprendi lá no Ministério da Justiça não tenha influenciado na minha atividade na Caritas. Influenciou sim, tem muita coisa em comum, mas também tem muita coisa diferente. E a terceira oportunidade que eu tive foi participar de uma pesquisa de campo, também envolvendo refugiados, com atividades completamente diferentes das outras 2 que eu tinha realizado. Então, não é sobre a área de atuação, é sobre ser singular. E eu acho que cada trabalho acaba tendo essas características singulares. Por isso, mais uma vez, é tão difícil a gente identificar e dizer: tal pessoa faz isso, tal profissão faz aquilo e aquela outra faz aquilo mais. É difícil quantificar e especificar, tendo em vista que elas são diversas e variam a depender de diversos fatores. Claro que tem algumas áreas que acabam trazendo as atribuições que a gente já conhece e que sabe que vão de atividades que a gente vai realizar. Por exemplo, um diplomata vai representar o país, vai participar de reuniões. Uma pessoa que esteja trabalhando na parte de cooperação internacional, muito provavelmente vai lidar com contratos, seja na criação, modificação de contratos e tudo isso porque faz parte do ambiente de quem trabalha naquela área. O pessoal de importação e exportação vai ter um controle maior sobre a parte aduaneira. São coisas que a gente consegue identificar pela área, mas que isso não restringe as atividades apenas àquilo. Isso não quer dizer que uma pessoa um diplomata só vai fazer reunião e acabou. São diferentes atribuições e a depender do local, a depender do cargo, a depender da posição, a depender da companhia, a depender do seu grupo de pessoas que trabalham junto com você, tudo isso vai influenciar em quais serão as atividades que você vai desenvolver. A verdade é que a gente nunca vai saber 100% das atividades que a gente precisa realizar. A gente nunca vai estar 100% pronto para começar algo de fato. E que bom, porque isso quer dizer que a gente vai continuar em crescimento e conhecendo coisas novas e buscando novas oportunidades para que a gente cresça e evolua como profissional e pessoalmente também. Mesmo com essa diversidade de áreas, e eu sei que de certa forma a gente continua ficando ansioso quanto ao que eu vou fazer mesmo sem saber se eu estou preparado ou não, a gente ainda tem algumas questões que são comuns a profissionais de relações internacionais.
lidar com questões multiculturais, com pessoas de outros países, muitas vezes a questão linguística do inglês ou de outros idiomas também. Tudo isso a gente sabe que, independente se você estiver lidando com importação ou com refugiados, de alguma maneira essas questões multiculturais, lidando com outros ambientes, outras culturas, isso vai estar presente de alguma forma, mesmo que de maneiras diferentes. Mas vamos para soluções que eu acho que coisas mais efetivas vão nos trazer resultados melhores em relação às atividades que um profissional de relações internacionais realiza. Primeiro de tudo, mão na massa. Aprenda com a mão na massa. E eu aprendi isso na marra mesmo, porque antes estava aquela angústia e eu ficava, meu Deus, como que eu vou saber o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, se eu não acho essas respostas em lugar nenhum. E a verdade é que a gente não precisa arranjar essas respostas. Escutar depoimentos de pessoas que já estejam na área é fundamental. Como eu disse, a internet é uma plataforma ótima para a gente buscar mais informações sobre isso. YouTube, Instagram, LinkedIn também é uma ótima maneira de você encontrar pessoas que talvez trabalhem na área que você tem interesse em atuar, trocar uma ideia, entender um pouco mais sobre a perspectiva de cada um. Além disso, colocar a mão na massa. Se você ainda estiver na graduação, ou se já tiver terminado também, não tem problema, busque sempre atividades que vão fazer com que você tenha a oportunidade de aumentar as suas qualidades, de entender aonde você realmente precisa melhorar e de colocar a mão na massa para aprender quais atividades são essas que um profissional faz na prática. E eu vi isso muito em questão, voltando mais uma vez sobre os trabalhos voluntários que eu fiz envolvendo a questão dos refugiados, porque isso me ajudou em outros trabalhos que eu já realizei com a mesma temática. Então, é um trabalho voluntário, é só um estágio, é só um grupo de pesquisa, mas isso faz com que de alguma maneira você desenvolva habilidades que são exigidas no mercado de trabalho e você consiga entender um pouco mais o que você precisa melhorar, quais são os tópicos que a gente precisa tratar de uma forma diferente, comportamentos que a gente não aprende em sala de aula, a gente não encontra em livro, você não vai achar no Google, porque só se desenvolve colocando a mão na massa e na prática. Mais uma vez, conhecimento pro resto da vida, gente. Aprendeu aquilo lá, mas tem mais milhões de coisas que a gente pode aprender e ler e estudar, mesmo tendo terminado a graduação ou estando no ensino médio. É um processo. Conhecimento é um processo. E não só o conhecimento de vou ler livro e aí tá tudo certo. É de ler livros, de buscar conhecimentos teóricos, mas de, como eu disse, alinhar isso com a prática também. Por último, não deixe esse medo e essa angústia e essa ansiedade de, meu Deus, quais são as atividades que eu vou fazer, te abalarem, porque é muito gostoso o processo da gente conhecer algo novo e aprender algo novo e sentir que a gente está contribuindo com o nosso trabalho, com o nosso esforço. Vamos aproveitar um pouco mais as oportunidades e as possibilidades e nos sentir confortáveis no processo, porque não é só lá o futuro, não é só o que eu fiz lá no passado, é o dia de hoje, as coisas que eu estou buscando fazer para me tornar um profissional melhor, uma pessoa melhor, um internacionalista melhor. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e que tenha ajudado de alguma forma. Dúvidas, questões, comentários, deixem aí que a gente vai conversando um pouquinho mais. Sugestões de vídeos também, super bem-vindos. Muito obrigada, a gente se vê aqui semana que vem, assim espero, né? Então se inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e segue nas redes sociais que eu sempre posto as novidades por lá primeiro. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau!